Bom dia, eu sou Luciana Borri, sou professora da UFPE e hoje tenho o prazer de estar aqui com esses companheiros e companheiras, né, do nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de estudo, né, e de pesquisa, e principalmente com a nossa querida Edivânia, que há pouco tempo defendeu a dissertação e hoje é nossa colega mestra, né, em artes visuais. Então, antes de apresentar a Edivânia, eu também tenho uma mensagem ou algumas palavras, né, para compartilhar com vocês, principalmente nesse contexto, né, principalmente nesse contexto pandêmico, né, onde as necessidades emocionais e profissionais elas têm se expandido bastante. Eu resgatei uma escrita, né, um pensamento que foi publicado há algum tempo atrás na revista Gearte, e aí por isso eu quero compartilhar com vocês agora e já fazer esse link com a investigação da Edivânia, mas aí daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre sobre a temática do nosso encontro de hoje, especificamente, né? Eu quero falar para vocês sobre docentes, professores que são incompletos, né? Porque a incompletude, ela se tornou um valor, uma premissa, um desejo. Ser ou estar incompleto possibilita reinvenção, transitar por caminhos diversos nas instituições de ensino, experimentar atividades pedagógicas, conversar com autores de diferentes correntes epistemológicas, mudar pensamentos, planejamentos e entender principalmente que os erros nos ensinam. A busca por um estado de incompletude agora é um sinônimo de possibilidades e de rompimentos. Um professor incompleto, uma professora incompleta problematiza, critica, rompe, propõe fraturas e desloca olhares. Encontra-se em constante avaliação, identifica metodologias de ensino e supera a dicotomia de teoria e prática, entre a teoria e a prática. Também se coloca diante de espelhos para o exercício da autoavaliação. Dialoga com autores para defender que a escola não deveria ser mera entidade transmissora de saberes, que a universidade também não é uma entidade somente para transmitir saberes, denuncia precariedades, renova-se e, pelos relatos apaixonados dos estudantes, se envolve. Entende, esses docentes, pesquisadores incompletos, entende que o processo educativo se faz na troca de experiências e que uma de suas atribuições está na valorização dos erros como parte importante do processo. Percebe que aspectos afetivos são determinantes para aprendizagens significativas. Dissolve certezas, brinca com as palavras, não aguenta ser apenas um sujeito que abre portas, mas quebra. Edivânia, penso que se encaixa perfeitamente nesse perfil, quebra portas, desconstrói visualidades comuns, fratura e cria janelas para trabalhar a diversidade cultural, questiona a busca obsessiva por resultados e o esquecimento do processo. Então, mergulhar nessas incertezas pressupõe olhar aberto e uma escuta atenta às necessidades dos estudantes, das estudantes ou daqueles que estão à nossa volta, da comunidade, dos problemas que nos circulam na contemporaneidade. Significa pensar e precisar e ser outros para abordar manifestações que são ditas marginalizadas, incompletas e incompletos. Esses professores buscam ser fonte de imperfeições. E essas incompletudes, então, viram uma fórmula, uma necessidade, um desejo, ou simplesmente constatação desse processo nunca completo de formação docente. Quando eu penso e quando eu fui convidada para conversar com a Edivânia, esse texto veio logo à tona, porque penso que a Edivânia, através da sua pesquisa, não só da sua pesquisa, mas da sua atuação como professora, tanto na educação básica quanto no ensino superior, foram atuações que quebraram visualidades comuns, foram atuações que abriram janelas
que proporcionaram olhares ressignificados, e por isso eu tenho certeza que o nosso encontro de hoje vai ser muito significativo, tá, Edivânia? É muito gratificante estar aqui contigo novamente. Depois eu tive a oportunidade de fazer parte da banca da Edivânia, né, que foi orientada pela professora Maria Emília, e é uma satisfação estar aqui. E também quero te dizer que a tua pesquisa, ela tem sido indicada constantemente nas minhas aulas, né, principalmente nas disciplinas de metodologia do ensino superior, metodologia do ensino das artes visuais, né, têm sido indicadas nos estágios também como uma fonte de produção de conhecimento significativo para a formação de professores, certo? Então, eu não só apresento as tuas imagens, a tua própria produção poética, né, que tu trouxeste, né, para a investigação, mas os teus questionamentos. E aí, por isso, também como uma forma importante de reconhecimento, eu vou ler aqui o teu currículo, a tua formação, né, para te apresentar aí para o pessoal. Eu imagino que grande parte já te conhece, né, mas mesmo assim, eu vou registrar aqui a formação da Edivânia, né? Cícera Edivânia Silva dos Santos, ela é mestra em artes visuais pelo programa associado de pós-graduação em artes visuais da UFPE e da UFPB. Ela é especialista em educação infantil pelo Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri, URCA. Também é licenciada em artes visuais pelo Centro de Artes. Reitora Maria Violeta Reis de Alencar. É membro do grupo, né, do grupo de pesquisa e ensino das artes visuais, foi professora substituta do Departamento de Artes Visuais da URCA, professora na rede municipal de educação no ensino no município de Juazeiro do Norte, no Ceará. Também foi bolsista no programa institucional de bolsas de iniciação científica, de iniciação à docência, o PIBID, né, com um subprojeto em artes visuais, no Departamento de Artes Visuais. E atualmente é professora da Universidade Aberta no Brasil. Não é isso, Edivânia? Penso que sim. Então, se eu esqueci alguma coisa, tu diz, certo? Mas é com muita satisfação, então, que a gente vai te receber para falar sobre esse tema tão instigante, né? E eu posso te dizer que eu já tenho algumas perguntas aqui, umas pré-perguntas, mas a gente vai combinar o seguinte, que a Edivânia, ela vai fazer uma apresentação, vai discorrer sobre o assunto, e aí depois desse tempo, quanto tempo, Edivânia? Eu acho que uns 30 minutos, mais ou menos, 30, 30 mais ou menos isso, mais ou menos isso. Ótimo, aí depois disso a gente vai, então, passar para as perguntas, né, para uma conversa com o Edivânia, então quem quiser pode fazer isso através do chat aqui, escrevendo, que eu leio, ou também, nesse momento, vocês podem abrir o microfone e a gente conversa. Tá bom, Edivânia? Muito obrigada aí pela presença no dia de hoje, e agora é contigo. Um grande abraço aí e boa sorte. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Agradeço a presença de todas e todos. Agradeço as palavras da professora Luciana e a presença dela aqui também, a contribuição dela na minha pesquisa do mestrado. E agradeço principalmente aos meus orientadores, a professora Emília e ao professor Milton, que sempre estiveram ali comigo e são demais. Agradeço imensamente. Hoje eu vou fazer a minha apresentação para vocês. Esse é um breve recorte da minha dissertação do mestrado, que é intitulada E Quem é Ela? Narrativas Visuais sobre a Beata Maria de Araújo. E hoje eu apresento esse recortezinho para vocês, tá certo? Vou iniciar aqui a apresentação. Eu vou te confirmando, tá apresentando. Está apresentando? Isso. Mostrou direitinho? Mostrou. Pronto. Essa apresentação é intitulada De Matrilinearidade de um Juazeiro sem Maria. Esse título foi uma provocação também da professora Emília,
E eu achei muito interessante e montei essa apresentação a partir dessas provocações que ela me fez. Antes de começar a falar necessariamente da Beata Maria de Araújo, que é a figura principal da minha pesquisa do mestrado, eu vou falar sobre Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é a minha cidade, é uma cidade, um município localizado no interior do Ceará, e foi o campo de pesquisa da minha do meu trabalho de mestrado. E como tudo começou? Juazeiro do Norte, ele era um pequeno lugarejo, que era chamado de Juazeiro. Esse lugarejo é oriundo de uma fazenda chamada Tabuleiro Grande. Essa fazenda pertenceu à família Bezerra de Menezes, e o nome Juazeiro é bem interessante, porque se deu por conta de 3 árvores que tinha nessa região, 3 árvores de juá, e essas árvores de juá acabaram dando nome para o povoado, que posteriormente se tornou município. Nesse município, que na época ainda quando era povoado, aconteceu um fenômeno chamado o Milagre da Hóstia. Esse fenômeno ocorreu em março de 1889, mais precisamente no dia 1º de março, num período da quaresma, e nesse mesmo ano, a história desse pacato povoado do interior cearense, ela foi transformada por uma beata, a Beata Maria de Araújo, uma mulher negra, de origem humilde, que trazia em seu fenótipo as características dos povos originários e dos antigos escravizados da localidade. Essa é uma imagem de uma pintura da professora e artista Assunção Gonçalves, de Juazeiro do Norte. É uma imagem que ela retrata esse Juazeiro na época do povoado, e essas representações também, elas remetem às árvores de juá, que tinha nesse lugar. Esse lugar, o povoado de Juazeiro, ele era um ponto estratégico para quem estava transitando entre os outros municípios da localidade, do Cariri cearense, no interior do Ceará. Porque era um lugar estratégico para as pessoas irem para o município de Crato, o município de Barbalho e de Caririaçu. E, atualmente, essa imagem que eu trago para vocês é a imagem do Juazeiro na atualidade. Um recortezinho, né, na verdade, desse Juazeiro na atualidade. Esse registro ele foi feito da Colina do Horto. A Colina do Horto é um ponto turístico de Juazeiro do Norte. E é um ponto, Juazeiro do Norte, ela é muito conhecida, principalmente por conta do turismo religioso. Então, a Colina do Horto, ela acaba sendo, acredito que o principal ponto turístico de Juazeiro do Norte. E a partir dele dá para se ter uma visão de boa parte da cidade e até das cidades vizinhas. Aqui eu destaco para vocês o período de emancipação, de quando Juazeiro foi emancipado, né? Que aconteceu em 22 de julho de 1911, bem depois de ter acontecido o Milagre da Hóstia, mas foi esse fenômeno, que eu vou falar mais para frente um pouco mais dele, que acabou tornando Juazeiro o que ela é hoje, contribuindo com o crescimento desse lugar, com a ida de pessoas para residirem também na localidade, e o fluxo intenso de pessoas que começaram a se deslocar para lá. Por isso que eu trago esse recortezinho aqui para vocês, onde eu digo que Juazeiro foi erguida por mãos romeiras, e na contemporaneidade estima-se uma população com cerca de 280 mil habitantes. O desenvolvimento comercial e artesanal continua em ascensão, motivado também pelo turismo religioso, há ícones religiosos vinculados à Igreja Católica, sendo que esse principal ícone religioso do Juazeiro do Norte chama-se Padre Cícero. O Padre Cícero foi um padre que ele foi residir, ele era do Crato, passou a residir em Juazeiro do Norte para assumir as funções religiosas da cidade, contribuiu também com o desenvolvimento desse povoado, com o desenvolvimento do município, e foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte.
e o padre Cícero também fez parte do fenômeno do milagre da hóstia. Mas antes de começar a falar necessariamente da Beata Maria de Araújo e de outros pontos que eu vou destacar posteriormente, eu queria ler esse poema para vocês, que foi uma provocação que me surgiu no momento que eu estava fazendo a pesquisa, que eu comecei a pesquisar mais sobre o Juazeiro do Norte, a conhecer a cidade, porque, apesar de ser moradora de Juazeiro, não conhecia tudo, não conhecia, tinha algumas histórias que eu não conhecia direito, e as provocações da pesquisa me fizeram querer saber mais, querer conhecer mais sobre esse lugar, querer conhecer mais sobre as pessoas desse lugar, e chegar até a Beata Maria de Araújo, que muitos acham que é a Beata Mocinha, confundem com a Beata Mocinha, que era outra beata lá da região. E nessa trajetória de pesquisa, conheci a história da Beata Maria de Araújo a fundo, mergulhei na história dessa mulher e acabei mergulhando na minha história também, me pensando enquanto pessoa, enquanto mulher juazeirense, que nesse momento não reside mais em Juazeiro do Norte, atualmente eu resido no Maranhão com meu companheiro, mas eu era... apesar de não residir mais no Juazeiro, eu sou a pessoa que sempre tá transitando por aquele lugar. Agora, não tanto, né, em virtude da pandemia, e a gente não pode estar viajando, mas eu sempre estava visitando o Juazeiro, porque meus pais, minhas tias, meus tios e muitos outros parentes ainda residem lá. Então, acaba que esse município ele é meu porto seguro também, porque as pessoas de minha família estão lá, a maioria das pessoas de minha família estão lá. Então, a partir daí, eu comecei a me pensar enquanto pessoa, e aí eu destaco que eu sou Cícera Edivânia, Silva da minha mãe e Santos de meu pai. Sou de Barbalha, do Juazeiro do Crato, que são as cidades da região metropolitana do Cariri. Sou do Crajubá. Sou mais uma Cícera do Cariri, dos índios cariris. Mais uma Cícera que veio ao mundo da promessa e devoção de uma mãe Cícera para com o padre Cícero. Mas a Cícera que vos fala não vem falar dele, pois sobre ele já se conhece. A Cícera que vos fala vem falar dela. E quem é ela? Ela é Maria. Só um minuto, pessoal. Parou. Ela é Maria, mas não é uma Maria. É a Beata Maria. É a Maria Beata. É a Beata Maria de Araújo. A mulher Beata Maria. A Maria que reflete nas várias Cíceras do Juazeiro. Mas e quem é ela? Então, eu parto dessa provocação, de querer conhecer mais sobre a Beata Maria de Araújo e de perceber que nesses espaços, nesses circuitos, principalmente no circuito religioso de Juazeiro do Norte, eu não conseguia visualizar a imagem da Beata Maria de Araújo. Não conseguia perceber a presença de representações de Maria de Araújo, tão quanto eu via do Padre Cícero, tão quanto eu via de outros ícones religiosos. Então, e quem é ela? Daí eu destaco esse trechinho de nascimento para vocês, um trechinho da música, né, onde ele fala, onde eu destaco que ela é mais uma das tantas Marias que desconhecemos as características. Maria de Araújo talvez possa ser o som, a cor, o suor de Juazeiro do Norte. Uma Maria que traz na pele essa marca, e quiçá também carregasse a estranha mania de ter fé na vida. Primeiramente, essa é a Maria que eu comecei a perceber, a Maria de Araújo. Aqui eu apresento para vocês uma imagem que é atribuída à Beata Maria de Araújo. É o único registro que existe que é atribuído a ela. Essa imagem ela está no Memorial Padre Cícero, que também é situado em Juazeiro do Norte, e sobre ela pouco se sabe.
não há tanto registro sobre sua história, sobre sua vida, não há muitos detalhes. E sobre ela, nós sabemos que o nome dela completo é Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, que ela nasceu no povoado de Juazeiro em 24 de maio de 1963, 1863, que sua mãe é Ana Josefa do Sacramento, que era costureira, que se dedicou à vida religiosa, e que Maria de Araújo é a verdadeira protagonista do milagre da hóstia. Vou voltar só um pouquinho aqui. Deixa eu falar um pouco mais para vocês sobre o milagre da hóstia. O milagre da hóstia foi um fenômeno que aconteceu na quaresma do ano de 1889, mais precisamente no dia 1º de março desse ano, onde, depois de uma noite de vigília que as beatas passaram dentro da igreja, rezando, em momento de oração, no outro dia, pela manhã, o padre da localidade foi distribuir a comunhão para essas beatas. E, na ocasião, uma delas era a Beata Maria de Araújo. E, após ela receber a comunhão, ela entrou num estado de transe, e a hóstia que estava em sua boca, ela se transformou em sangue e começou a escorrer por sua boca, caiu no chão da capela, e todas as pessoas que estavam presentes naquele momento viram aquele fenômeno que estava acontecendo com Maria de Araújo. Depois ela foi examinada por médicos, foi examinada por muitas outras pessoas para atestar a veracidade daquilo que estava acontecendo, porque não aconteceu uma única vez. Esse fenômeno acontecia com Maria de Araújo, Chico, e essa hóstia se transformava... Desculpa, pessoal. Essa hóstia se transformava... Não tem problema, Edivânia. A gente sempre tem a participação de outros protagonistas, não tem problema nenhum. Participação especial aqui de Chico, de Haru. Então, nesse momento, quando essa hóstia se transforma em sangue na Beata Maria de Araújo, muitas pessoas começam a questionar se aquilo realmente é verdade, se seria uma armação da Beata Maria de Araújo juntamente com o Padre Cícero. Outras pessoas começam a exaltar a figura da Beata e os panos ensanguentados que vertiam da boca dela, acreditando que era Jesus Cristo, que era um milagre. E esse fenômeno ele acabou causando uma divisão muito grande na época, principalmente entre os religiosos, porque os padres do chamado alto escalão, eles não consideravam aquilo um milagre, consideravam uma mentira, uma farsa, chamavam a Beata Maria de Araújo de embusteira. Já os padres das capelas, das igrejas menores, acreditavam nesse fenômeno, atribuíam como um milagre. Então, essa história ela acabou chegando a muitos lugares e causou esse movimento todo, que levou muitas pessoas a irem para o povoado para ver aquele fenômeno e para querer residir naquele lugar, acreditando que o Juazeiro era um lugar milagroso, um lugar encantado. E aqui eu destaco esse trechinho da professora Maria do Carmo Pagan Fortin, onde ela diz que a hóstia consagrada se transformava em sangue. Jesus Cristo se manifestava nas terras ressequidas do sertão cearense e a Beata Maria de Araújo tinha sido escolhida. A notícia correu o mundo e, no gesto de fé, de aceitação, de reverência e de louvor, o povo ia em romaria à terra agora abençoada por Deus. Então, é justamente o que eu estava falando para vocês agora há pouco. Dessa devoção que criou-se também com a Beata Maria de Araújo, com os panos ensanguentados que vertiam das hóstias que ela recebia durante a comunhão. E esse fenômeno acabou levando muitas pessoas para a região, para aquele lugar. Por isso que anteriormente, naquele outro trecho, eu destaquei que Juazeiro é uma cidade que se formou por pessoas romeiras também. E nas minhas andanças, durante a pesquisa de campo, eu comecei a me questionar
por que que eu não vi a Maria de Juazeiro, que com muito sangue gerou Juazeiro do Norte? Porque eu já estava começando a entender essa questão da Beata Maria de Araújo, essa relação dela com Juazeiro do Norte. No primeiro momento da pesquisa, eu acreditava que ela tinha sofrido um apagamento da história do Juazeiro, só que no final da pesquisa, eu concluí que não foi necessariamente um apagamento, e sim ela foi invisibilizada. Ela sofreu um processo de invisibilização para que ela não tivesse, não fosse a protagonista desse fenômeno que aconteceu naquela época. E essa imagem que eu estou apresentando para vocês é a imagem da praça da Igreja Matriz de Juazeiro do Norte, em um momento da Romaria de Nossa Senhora das Dores. Destaquei essas imagens, porque essas casinhas, essas representações de casinhas, cada uma representa um estado do Nordeste, que são as pessoas que sempre estão em peso nas romarias do Juazeiro do Norte, principalmente nas romarias do mês de setembro e do mês de novembro. Outro ponto que eu destaquei é um trechinho que me provocou também bastante, da professora Diane Nobre, onde ela coloca que a imagem de um juazeiro que é filho de padre e órfão de mãe sempre lhe causou grande desconforto. E quando eu li esse trecho na tese da professora Diane Nobre, eu fiquei pensando também, fiquei reflexiva sobre esse trechinho, esse juazeiro filho de padre e órfão de mãe. Por que esse juazeiro é filho somente de padre? E quem é a mãe desse juazeiro? E no decorrer da pesquisa, a minha conclusão é que a Maria de Araújo, a Beata Maria de Araújo, ela é a mãe desse município, já que o povoado de Juazeiro se transformou em Juazeiro do Norte pelo sangue derramado por Maria de Araújo. Vocês estão percebendo também que tem uma diferença na escrita de Juazeiro e Juazeiro do Norte? E quando está escrito Juazeiro com S, é porque está se referindo ao povoado. Quando está escrito Juazeiro do Norte, já está se referindo a Juazeiro depois da emancipação política, Juazeiro município. Nessa outra imagem que eu apresento para vocês, é uma imagem também que eu fiz no período do meu trabalho de campo, da pesquisa, e que nesse momento, revisando os materiais que eu tinha para produzir essa apresentação, eu me deparei com essa imagem e fui pensando também nessa presença feminina, nessa presença de mulheres, nessa presença de mulheres, mães, crianças, meninas, no Juazeiro do Norte, tanto romeiras quanto mulheres do próprio Juazeiro, mulheres das cidades ali próximas ao Juazeiro, que sempre estão presentes nesse período de romaria. E fiquei reflexiva com essa imagem, porque esse registro foi feito dentro da Igreja do Perpétuo Socorro, que é uma igreja no Juazeiro, né, como já citei. Aqui onde estão essas mulheres, no altar da igreja, está sepultado o Padre Cícero. Deixa eu só ver se eu consigo botar um mouse aqui, que não está mostrando aqui. Ai, pessoal, desculpa, acabei voltando tudo. O mouse. Ai, eu me perdi aqui com a setinha do mouse. Vamos continuar assim. Tu ia mostrar um detalhe da imagem. Justamente, só que eu me perdi com a setinha do mouse aqui. Eu não estou localizando ela no computador, não. Ah, tá certo. A gente consegue ver a tua seta. Deixa eu ver aqui. Para destacar esse detalhe para vocês. Cadê a seta do mouse? Apareceu. Pronto. Minha assistência aqui me ajudou.
Então, pessoal, o detalhe que eu quero destacar é esse bem aqui atrás, ó. Vocês estão conseguindo ver aí a setinha? Sim. Pronto. Aqui bem atrás, esse detalhe, ele está destacado aqui nessa outra imagem, que é uma imagem que ficava no túmulo da Beata Maria de Araújo. Aqui dentro dessa igreja, está sepultado bem aqui no altar, o Padre Cícero Romão Batista. Outro detalhe é que o Padre Cícero Romão Batista, ele era o diretor espiritual da Beata Maria de Araújo, acompanhou ela desde a infância, e porque a Beata se dedicou à vida religiosa desde a infância. Aqui está sepultado o Padre Cícero. Então, as pessoas, quando vão à igreja, elas que levam algum objeto, elas costumam levar esses objetos para benzer no túmulo do Padre Cícero. Colocam aqui nesse espaço, deixam lá, fazem suas orações. Isso são terços, são uma variedade de objetos, de artigos que elas levam, inclusive água, que às vezes é para ela e às vezes é para uma pessoa que não pôde ir para o Juazeiro. Então, ela benze esse objeto para levar para essa outra pessoa. Dentro dessa mesma igreja, foi sepultada a Beata Maria de Araújo. O túmulo dela ficava localizado aqui nesse espaço, bem aqui perto de onde está a plaquinha. Só que o que é que acontece? A Beata Maria de Araújo, ela faleceu em janeiro de 1914, depois de muito sofrer por conta do fenômeno do milagre, que ela foi condenada pela igreja, foi perseguida, foi enclausurada, passou por muitas coisas, sofreu violências, até por parte de religiosos. E após o seu falecimento, antes disso ela ficou isolada, porque as pessoas não podiam mais cultuar os panos ensanguentados, não podiam mais cultuar a figura da Beata, porque para essas pessoas eram atribuídas o castigo elas podiam ser excomungadas, e naquele período isso era uma questão muito grave, né? Então, as pessoas elas começaram a cultuar a Beata Maria de Araújo de outra forma, como a Santa do Juazeiro. Era um culto mais escondido ali, diga-se de passagem. Então, após o seu falecimento, ela foi sepultada aqui dentro da igreja. Só que o que é que acontece? Mesmo depois de morta, ela ainda continuou causando incômodo. A história do milagre da hóstia ainda ficava ali se destacando na cidade. E tinham pessoas, principalmente religiosos da época, que se incomodavam com essa questão. Então, em 1930, o Monsenhor José Alves, que na época era o padre responsável que hoje em dia é a Igreja do Perpétuo Socorro, ele mandou destruir o túmulo da Beata, e a partir dessa destruição, os restos mortais da Beata Maria de Araújo desapareceram. Isso aconteceu em 1930, e até hoje ninguém sabe onde é que foi parar esses restos mortais. E o que sobrou do túmulo foi somente essa plaquinha. Então, o que me provocou, principalmente nessa imagem, foi esse momento aqui, esse momento de adoração, de veneração ao túmulo do padre, e, ao mesmo tempo, onde era o túmulo da Beata, permanece escondido, está escondido. Aqui por fora da igreja tem 2 placas de homenagem a ela, que foi colocada por políticos da cidade, só que nem eu mesmo sabia que essa placa aqui, ela tinha sido do túmulo da Beata Maria de Araújo. Eu vim ter essa informação no decorrer da minha pesquisa do mestrado. A minha pesquisa, ela começou no ano de 2018, eu já estava com quase 30 anos, e ainda não conhecia, não sabia o que era essa placa. E é porque eu morei a minha vida toda no Juazeiro, e assim como eu, muitas pessoas também desconhecem a história dessa mulher, por conta desse processo de invisibilização que ela passou. E aí eu entro
na questão da matrilinearidade. Trouxe esse conceito, que, de acordo com o dicionário, é uma organização de família, um clã, linha ou linhagem, em que a ascendência é contada em linha materna. Depois desse conceito, eu trago essa imagem maravilhosa, das maravilhosas da minha vida, porque uma coisa que eu aprendi, que eu sempre estou aprendendo na minha vida, é que nos meus momentos é sempre importante destacar as que vieram antes de mim. Ai, minha gente, desculpa. É porque eu sempre fico muito emocionada quando eu vejo minha mãe, minha avó, minha tia e minha sogra. Principalmente nesse período que eu não estou assim contando. Essa primeira é a minha avó, que hoje em dia ela não está mais entre a gente. Desculpa, minha gente. Aqui é minha mãe, Cícera, minha avó Luísa, minha mãe Cícera, minha tia Simone e minha sogra Lúcia. São as mulheres que me inspiram todo dia e a cada dia. Então, a partir desse momento, eu vou destacando para vocês imagens, registros que eu fiz desse período, que fiz nesse período da Romaria, de mulheres romeiras, dessas mulheres trabalhadoras do Juazeiro do Norte, que sempre estão ali, nos momentos de Romaria, sempre estão no Juazeiro, sempre estão acompanhadas umas das outras. Essa primeira imagem é de Cristina e de Dona Zezinha. São duas romeiras que todo ano ficam hospedadas na casa de minha mãe. São do Pernambuco e são grandes amigas nossas também. Cristina é nora de Dona Zezinha e todo ano ela está no Juazeiro com Dona Zezinha. Todo ano ela sempre está acompanhando Dona Zezinha. Esse outro momento aqui é uma caixa, tipo uma caixa de pedidos que as pessoas... Esse lugar aqui é o Casarão do Horto, onde fica localizado... O Museu Vivo do Padre Cícero fica localizado no Casarão do Horto, que fica na colina do Horto. E essa caixa é uma caixa de pedidos, onde as pessoas depositam lá os seus pedidos, suas intenções, seus pedidos de graça. E eu fiquei muito... resolvi destacar essa imagem, porque aqui a gente vê várias gerações de mulheres da mesma família que estão nesse lugar, estão acompanhadas umas das outras. Inclusive a bebê, que não destaquei aqui na foto. Entre essas mulheres, eu gostaria de destacar também as mulheres trabalhadoras, como essa mulher que está bem aqui atrás, a vendedora de picolé. Essas mulheres, elas também são bem presentes no Juazeiro, principalmente nesses períodos de festa, nesses períodos de romaria. Mulheres trabalhando, mulheres transitando nesses lugares, como uma forma, principalmente em trabalhos informais, como uma forma de produzir dinheiro, principalmente para a sua família. Essa imagem aqui do lado, ela fica em outro espaço, não é mais no museu, é outro museu do Juazeiro. Aqui era uma casa que pertenceu ao Padre Cícero. Nessa casa existem muitos objetos que pertenceram, ainda existem muitos objetos que pertenceram ao padre, objetos que foram doados também, variados itens que foram doados, que pertenceram ao Padre Cícero, inclusive um acervo de livros que pertenceu a eles. E essa é uma cena também bem comum da gente encontrar nesses períodos, de mulheres sentadas na porta desse casarão pedindo ajuda. Muitas mulheres trabalhando aqui de outras formas, em suas bancas, essas senhoras que, em sua maioria, são avós que estão ali pedindo ajuda para levar para suas famílias. Então, o que eu quero destacar para vocês é principalmente essa presença feminina que a todo momento, que para onde você olha, você vê, ela se faz muito presente, ela é muito significativa.
Destaco também esse ex-voto, aqui também é no Museu Vivo, na Colina do Horto, que é uma forma de agradecimento também, que uma mãe deixou no museu. Aqui do lado tem a mensagem que ela deixou, que é a seguinte: pela graça alcançada pelo nascimento e vida de minha filha, Cícera Ticiane Soares Barbosa. Então, ela deixou essa boneca no casarão, no Museu Vivo, como agradecimento pelo nascimento e vida da filha dela. E são vários itens que a gente encontra, são vários ex-votos, desde partes do corpo até objetos de casamento, objetos que remetem à formação, à formação militar, ao ingresso no serviço militar, ao ingresso na universidade, entre outros. E aqui eu já começo a apresentar para vocês alguns trabalhos da artista Renata Felinto. Renata Felinto é artista, professora e pesquisadora natural de São Paulo e que atualmente ela reside no município do Crato. Esse trabalho que Renata produziu, esse altar para a Beata Maria de Araújo, foi uma homenagem que ela fez à Beata Maria de Araújo, que ela conheceu quando ela foi residir no Cariri, assim como outras Marias também, como a Maria Caboré e a Mestra Margarida. Portanto, ela tem uma série de trabalhos que homenageiam essas mulheres. E esse altar é mais uma homenagem à Beata Maria de Araújo. No momento da minha pesquisa, esse trabalho não entrou porque o foco da pesquisa era somente a cidade de Juazeiro do Norte. O recorte dela era somente a cidade de Juazeiro do Norte. E como Renata reside em outro município, no momento, por conta desse detalhe, ela acabou não fazendo parte da pesquisa, não entrando no trabalho de pesquisa. Esse é um outro trabalho de Renata, mais uma homenagem à Beata Maria de Araújo. O título do trabalho é Axé Marias. Axé Marias faz parte da série Afro-Retratos. As pinturas estandartes homenageiam 3 mulheres negras da região do Cariri cearense, com histórias de vida muito singulares, como como eu já falei, a Maria Caboré, a Beata Maria de Araújo e a Mestra Maria Margarida. A Mestra Maria Margarida é a única que se encontra viva entre essas 3 mulheres. Ela é mestra de reisada. Por fim, esse último trabalho que eu trago para apresentar a vocês, de Renata, chamado Santinhas, Oriquia Maria de Araújo, Santinhas que compõem a exposição As que me habitam, Oriquia oração de agradecimento à Beata Maria de Araújo e a todas as mulheres negras que a antecederam e que, como nós, foram submetidas a violências diversas. É um santinho que ela fez várias impressões, aqui está destacado em unidades, e distribuiu. E ela, no verso do santinho, ela coloca esse textinho aqui que eu vou ler para vocês, esse poema. Oriqui, a Maria de Araújo. Mulher negra como eu, semente de Eva mitocondrial, da Eva mitocondrial. Mulher antepassada e divina, como você já fui silenciada, como você, minha fala, já não foi sufocada, como você já fui violentada, mas aprendi com Aquatune, Benguela e Simoa, com Dandara, Ciata e Mariana Crioula, que minha existência é livre e ecoa. Na infinitude e plenitude da escuridão da minha pele, meu respirar, meu andar, meu olhar, meu pensar, meu falar, meu lutar, me compelem a expressar meu agradecimento e reverência pelo pavimento no meu caminho e pela referência. Com minha conduta, espero merecer a graça da colheita, regada com sangue, lágrima e suor. Com minha história, que minha história siga nessa firme cadência. Axé a todas as que estiveram aqui antes. Axé Maria, Axé Marias. Renata Felinto. Exposição As que me habitam. Setembro a dezembro de 2019, no Centro Cultural de São Paulo, que a exposição aconteceu.
E aqui eu apresento para vocês dois trabalhos também que produzi no decorrer da pesquisa, também a partir dessa provocação, desse primeiro apagamento e depois invisibilidade da Beata Maria de Araújo nos espaços religiosos, nos espaços do circuito religioso da cidade de Juazeiro do Norte. Então, a minha primeira provocação foi pensar cadê Maria? Cadê Maria de Araújo que não estava nesses espaços? Cadê Maria de Araújo que quando eu cheguei a encontrar nesses espaços, eu não reconhecia. Muitos não conhecem e muitos não a reconhecem, porque não se sabe muito sobre a história dela. Cadê Maria? São dois trabalhos de arte postal, foi produzido em 2018. Esse é o Cadê Maria 1 e aqui é o Cadê Maria 2. Outro registro que também foi produzido nesse mesmo período. E, por fim, esse trabalho que eu intitulei de Nossa Senhora de Juazeiro. Esse trabalho ele participou da exposição Mulheres Transeuntes, que aconteceu no Centro Cultural Banco do Nordeste do Brasil, no Cariri, no ano de 2019, e teve como curadora a artista e professora pesquisadora Raíla Brito. Essa exposição foi uma exposição que teve a participação apenas de mulheres lá da região do Cariri, que eram egressas do curso de licenciatura em artes visuais do Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri, e contou com a participação deixa eu ver, minha gente, acho que foram 8 artistas. Ele foi intitulado Nossa Senhora do Juazeiro, também pelas histórias que eu tive o prazer de escutar no decorrer da pesquisa, que falava dessa forma como de veneração à Beata Maria de Araújo, sem a expor como a Beata Maria de Araújo. Uma forma de veneração apresentando como essa Nossa Senhora do Juazeiro, como essa Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora das Graças. E, por fim, queria destacar também essa provocação aqui, lembrando que a gente está no mês de abril, né? Que o mês de abril ele começa com o 1º de abril, o Dia da Mentira, e isso foi uma provocação também para a questão dessa invisibilidade da Beata Maria de Araújo, do Juazeiro do Norte, desse apagamento de sua história, desse protagonismo que foi atribuído a outra pessoa, desse protagonismo que foi atribuído à figura do Padre Cícero. O Padre Cícero foi registrado na história oficial de Juazeiro do Norte como protagonista do milagre da hóstia. Portanto, que em alguns registros escritos, depois que a Beata Maria de Araújo foi condenada, ela nem é mais citada pelo nome, ela é chamada como a Virgem do Milagre. Também, eu acredito que uma forma também de pouco a pouco tentar esconder a história daquela mulher, tentar tornar invisível aquela mulher e destacar principalmente a figura do padre, a figura desse padre que a gente encontra em vários lugares, como já destaquei para vocês, principalmente no centro comercial, nas repartições públicas, e justamente no mês de abril, nesse mês que é comemorado, que existe, que é destacado esse Dia da Mentira, justamente nesse mês foi promulgada a Lei número 5142, de 20 de abril de 2021, e essa lei ela torna obrigatória, no âmbito do município de Juazeiro do Norte, a foto da Beata Maria de Araújo ao lado da foto do Padre Cícero Romão Batista, nas repartições da administração pública, e adota outras providências. Entre as providências estão esses artigos que destacam que essa foto da Beata Maria de Araújo, ela tem que estar em todas as repartições do município, tem que estar ao lado da foto do Padre Cícero e tem que ser do mesmo tamanho dessa imagem do Padre Cícero, ou seja, é uma forma também de dar protagonismo a essa mulher, de destacar ela tão quanto foi destacado o Padre Cícero. Porque se eu vejo a imagem,
eu posso me sentir provocada a querer saber quem é aquela pessoa, a descobrir quem é aquela pessoa e procurar mais e mais sobre a história dela. E aqui são minhas referências, algumas referências que eu usei nessa apresentação. E, por fim, somente agradecer a paciência de vocês com minha apresentação e a presença de todas e todos aqui nesse momento conosco. Ora, Edivânia, nós que agradecemos, muito obrigada, né? Certamente uma contribuição relevante, incrível. A gente te agradece muito. E tu tá de parabéns aí pela fala, pela pesquisa, né? E eu acho que tu vai parar a apresentação, né? Para a gente poder se ver um pouco mais. Eu sim. Lembro todo mundo que a gente está gravando, então, se não quiserem ligar as câmeras, não tem problema, né? Porque está sendo gravado. Mas quem quiser já escrevendo perguntas ali do lado ou levantando a mão, levanta a mão para a gente poder conversar um pouquinho. Agora, que interessante, né, Divânia? Tem umas falas que eu fui destacando, que na verdade já eram destaque, né, da tua investigação, mas tu falaste, incrível, né? A gente está imersos, né? Estamos imersos assim uma avalanche de imagens, né? Num contexto em que as imagens predominam no nosso cenário, no nosso contexto, no nosso dia a dia, e mesmo assim nós estamos repletos de invisibilidades, ou seja, aquelas imagens que não circulam, que não aparecem, que às vezes nem existem, né? Que formam, que completam aí uma lacuna incrível, uma lacuna que a gente precisa, né, como pesquisadores, educadores, artistas, né, uma lacuna que a gente precisa começar a mexer, a gente precisa começar a vasculhar, né. Então, por isso, a tua investigação, ela foi uma investigação que vasculhou imagens, né, gosto de falar com os meus alunos sobre catou imagens, né, fazendo uma referência direta a Hernandes, né, sobre cultura visual. E a tua investigação foi justamente nesse caminho, né, de catar imagens, de cavocar, né, aquilo que precisava ser cavocado, aquilo que precisava se tornar visibilizado, né. E aí a minha pergunta é a seguinte, para a gente também poder extrapolar um pouquinho, né, o que passou, né, dessa investigação, que trouxe as suas contribuições, que vai reverberar em outras pesquisas, em outras produções, né, mas trazendo um pouco o que aconteceu depois disso, a minha pergunta é a seguinte, como é que essa tua investigação, ela reverbera na tua vida profissional hoje, porque tu é professora, né? Tu também orienta, né, pesquisas dos teus tu tem orientandos, né, de trabalho de conclusão de curso, se eu não me engano, se eu não estou enganada, tu me corrige. Se eu estou enganada, tu me corrige. Mas a minha pergunta é essa, como é que a tua investigação, ela reverbera na tua atuação profissional, né, nesse momento, atualmente? Como é que está acontecendo isso? Tem essa reverberação direta ou ainda tu está começando a colher, né, esse tipo de retorno da tua investigação? Então, esse processo de construção desse trabalho de pesquisa, de ir a campo, de buscar referenciais, ele contribuiu muito no meu amadurecimento enquanto pesquisadora. Eu acredito que eu ainda estou colhendo as sementinhas, ainda estou colhendo pouco a pouco os frutos dessa pesquisa, mas o principal para mim foi esse amadurecimento enquanto pesquisadora, enquanto professora, e até para a contribuição que eu possa dar também aos meus alunos, nesse trabalho deles atualmente eu estou como professora de TCC, então, hoje eu sinto que eu estou mais madura, que foi, e que esse amadurecimento ele veio principalmente dessa pesquisa. Que bacana, Edivânia, muito bom. Pessoal, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Porque eu tenho mais algumas, mas eu quero priorizar vocês, né? Quem está aí e que gostaria de falar alguma coisa. Sim,
sim, fazer comentário. Oi, Vitor. Tudo bom? Tudo bem, Edivânia. Satisfação em vê-la novamente. Parabéns pelo trabalho. Você, particularmente, você fez eu voltar um pouco à infância. Eu acho que eu fui 4 vezes ao Juazeiro, saindo daqui de João Pessoa, de madrugada, com uma tia e minha mãe de criação, né? Ou seja, 2 presenças femininas me acompanhando, muito criança. Eu não tenho mais registro desse momento, porque a gente tirava foto aí na igreja de Nossa Senhora das Dores, e aí era naqueles monóculozinho que a gente recebia do fotógrafo. Não sei se vocês vão saber, é um monóculozinho que vem tipo negativo e a gente vê. Sim. Né? E eu tenho esses registros. Nós ficávamos numa pousada em frente à feira, que fica perto da igreja de Nossa Senhora das Dores. A gente ia até a pé para lá, né? E realmente no museu do Padre Cícero tem hábito, tem estola, tem a túnica, tem casula que ele usava, tem muitos instrumentos. E realmente, e aquela imagem grandiosa que tem. E o Juazeiro se remete ao Padre Cícero. E a gente só ouvia falar de forma bem longe da Beata. E no decorrer do tempo, você já respondeu, né? Que ela foi enclausurada, então ela era freira, se tornou freira religiosa. Mas ela é uma beata popular ou ela é uma beata reconhecida pelo processo de canonização da igreja? Eu não achei isso e não sei se você chegou a ver isso. E é claro que a gente percebe, né, uma mulher negra, pobre, diante de um padre, da força que a igreja tem, um homem negro, religião e política junto ao mesmo tempo. Então, a gente percebe isso nitidamente no trabalho, principalmente nas informações e visualidades que você traz. E também, enquanto enaltece a imagem dele, né, invisibiliza a da Beata Maria. E do jeito que tem o corpo dele e não tem mais o corpo, os restos mortais dela, né? Cadê o corpo, né? A gente pergunta. Porque do jeito que ela foi penalizada pela população e pela igreja, por que a igreja não foi penalizada pelo sumiço do seu corpo, né? E isso aí a gente fica... É uma pesquisa que não se finda. É um trabalho que não se finda. Ele tem uma continuidade e uma reticência enorme. Isso é bom. Isso, pelo menos no meu ponto de vista, isso é extremamente grandioso pelo seu trabalho, pelas informações que você traz e pelo que a gente percebe. Então, gratidão por essas informações, por trazer a mim, particularmente, esse momento da minha infância, né? E de trazer um pouco essas informações, reflexões e inquietudes que eu tive na sua apresentação. Então, um beijo, um abraço e bom trabalho. Ô, meu querido, eu que agradeço a sua contribuição. A Beata Maria de Araújo, ela é uma beata popular, ela não é uma beata reconhecida pela igreja, ainda está nesse processo que ela foi condenada pela igreja, na verdade, e não há registro de nenhum pedido de desculpas. A imagem dela, pouco a pouco, começa a transitar dentro dos espaços religiosos, como eu destaco na minha pesquisa que existe uma escultura dela no Museu da Basílica, que fica situada ali no mesmo complexo da Igreja Matriz de Juazeiro do Norte, e no Museu da Colina do Horto, no Museu Vivo. Mas não se fala muito dela, não existe esse registro sobre a história dela, e também não encontrei nenhum registro relacionado a um pedido de desculpas com o que foi feito com ela por parte da igreja. A imagem dela, ela
é uma imagem que está circulando, mas que está circulando sem esse pedido. E o que era mais que eu podia destacar para ti? Ai. Só mais uma observação. E a gente percebe que os santos da igreja têm aquelas relíquias. E o consanguíneo, que é o tecido que nós chamamos na celebração eucarística, que foi a que foi segurado para o sangue dela da boca, o consanguíneo não se tornou relíquia. E com certeza, se ela foi condenada pela igreja, é muito difícil o Código Canônico reverter isso. Mas com certeza, se a igreja não reconhece, o povo reconhece, a gente reconhece a imagem da beata, né? Sim, só essas informações. Obrigado. Sim, esses panos com os registros que tratam desses panos ensanguentados, das hostes que vertiam dela, dizem que todos esses panos eles foram queimados. Tem a questão de que ainda existe um desses paninhos que pertenceu a uma senhora que morava no Juazeiro. Essa senhora faleceu, depois esse pano ficou sob a guarda do sobrinho dela, mas ele não disponibiliza para ninguém. Então, não tem como saber se realmente foi dela, se não foi. Não tem como tentar uma possibilidade de exames a partir dos outros parentes dela que ainda vivem no Juazeiro, porque ele não disponibiliza esse material. E em relação à destruição desse túmulo dela, agora no início do ano aconteceu um evento online em homenagem ao aniversário de falecimento da Beata, e um professor pesquisador lá do Juazeiro, o professor André, ele até destacou que ele e o professor Renato Dantas, eles se questionam se os restos mortais eles ainda não estão enterrados dentro da igreja. Se o túmulo foi destruído, mas eles acham que ainda há essa possibilidade de existir os restos mortais da Beata Maria de Araújo enterrados ali dentro da igreja, no lugar onde havia o túmulo. Só que para isso é necessário abrir o local, escavar o lugar, para poder ver se ainda existe esse material lá, né? Então, eles batem muito em cima dessa tecla, que existe essa possibilidade, então essa possibilidade tem que ser estudada também. E é uma possibilidade que amedronta a igreja, né? Porque a exumação de corpos, de potenciais beatificações, é algo que faz tremer, né, a igreja. Sim, justamente. Realmente. Edivane, olha, Milton tem aqui umas considerações, umas perguntas. Então, acho que vou ler, porque se tu quiser falar, Milton, não tem problema, abre o microfone, ou eu leio aqui. Então, é o seguinte, para recordar, em relação às casinhas, né, que foi o que tu comentaste durante a tua apresentação, essa pergunta, né, essas são as perguntas em relação a essas casinhas. Elas são deixadas pelos romeiros, confere, é isso mesmo? Com qual finalidade são exibidas em local público? Em sua confecção, os romeiros solicitam o emprego de imagens da Beata ou predomina de Padre Cícero e outros personagens? Quem é que confecciona? Artesãos locais? Então, são umas perguntas, assim, uns detalhes, né? As casinhas? Isso. Não, essas casinhas, elas são produzidas pela própria igreja. É um espaço que é montado ali no pátio da igreja, na praça da igreja, como uma forma de interação das pessoas. Porque à noite, geralmente, são vendidos alimentos, bebidas nesse espaço pelas pastorais. Então, eles colocam essas casinhas como forma de homenagear esses estados. Os estados do Nordeste, que são os estados que mais têm pessoas que participam das romarias. Não são os romeiros que levam. São as pastorais, a igreja, a própria prefeitura que organiza aquele espaço como uma forma de tornar o espaço interativo para os romeiros. Porque é uma praça aberta, um espaço todo aberto. Aí eles montam pequenos espaços para que as pessoas possam ir, interagir, participar. Tem espaço de show também.
Tem um espaço para crianças e adolescentes que é montado durante o dia, um espaço educativo. Tem outro espaço que é fixo, que é tipo um espaço de primeiros socorros. Tudo isso existe nessa praça. E Milton também ficou curioso, né? Uma pergunta assim, em relação à lei que foi citada, né, sobre a imagem da Beata ao lado do padre, né? E será que leram a tua dissertação? Será que o quê? Que leram a tua dissertação? Que leu da minha... Da criança não sei, lei? né? Não sei, né? Desejo que sim. Desejo que sim, porque ela é bem recente. Uhum. Assim, o município de Juazeiro ele está com um novo prefeito agora, não é mais o anterior agora, e está tendo mais ações relacionadas à cultura à cultura popular da cidade, a esses ícones da cidade também. Então, eu acredito que essa lei também é uma forma de reforçar e de visibilizar mais um ícone da cidade de Juazeiro do Norte. Principalmente por conta das provocações que foram acontecendo ao longo dos anos, por conta de um movimento que existe desde 2016, mais ou menos, que luta pelo resgate da memória de Maria de Araújo, no município de Juazeiro do Norte. Portanto, que esse movimento, eles comemoram o aniversário de vida dela, comemoram o aniversário de morte, e é um movimento que é composto por artistas e por pessoas, por moradores da cidade, por diversas pessoas do Juazeiro do Norte e das cidades ali no entorno. Uhum. Eu lembro que no período, né, que tu concluiu a tua pesquisa, além de Renata Filinto, né, tinha a tua própria investigação, tinha um coletivo, né, que também visibilizava a Beata, né, e a partir disso muitas visualidades, né, muitas imagens ou artefatos, né, foram criados também e que estavam circulando, né, pela cidade. Interessante isso, esse movimento, né, que só se potencializou de lá para cá, pelo que tu está dizendo. Né? Justamente. Tem esse coletivo. Oi. Só me tira uma dúvida, assim, porque enquanto tu estava falando, a tua dissertação ela já está na biblioteca? Não, ela ainda está em processo para a biblioteca, porque eu enviei, ela voltou, a bibliotecária pediu para rever a formatação e disse que o processo lá está um pouco mais lento, porque é só ela que está trabalhando na biblioteca, está responsável pela emissão da ficha catalográfica, e o processo está mais lento lá. Ah, tá. Porque só por uma curiosidade, porque eu fui procurando enquanto tá falando para ver se eu disponibilizava o link aqui no chat, né? Porque com os meus estudantes eu tenho a versão que tu tinha me mandado, né? Como membro da banca. Mas aí para disponibilizar, né? Talvez é algo bem interessante de ver, né? Com a biblioteca para isso ficar acessível, né? Para outros pesquisadores que tenham, né? De um âmbito mais amplo, né? Não só os que a gente vai indicando, né? De boca a boca, né? E deixa eu ver aqui mais uma anotação. Deixa eu ver se tem alguém aqui interessado em falar. Gente, se vocês quiserem comentar, fique à vontade. Mas logo, logo ela vai estar disponível. Tem que estar. Para se tornar referência, né? Então, tu sabe que... Então, deixa eu fazer um comentário, né? Tu também teve uma fala aqui que eu quero destacar. Tu disseste que tu mergulhou na história da Beata Maria e, ao mesmo tempo, tu mergulhou na tua própria história. E toda a tua fala, não só de hoje, mas das outras 3 vezes que eu já te escutei, né, falando sobre esse assunto, que inclusive foi num evento, né, tu sempre traz... A tua fala inicial, ela sempre... é oriunda da tua localização geográfica, né, do teu vínculo afetivo com o lugar, né, com o teu resgate de histórias pessoais, né, qual é a tua autobiografia em relação ao assunto pesquisado. E, de fato, eu tenho, como professora, né, eu tenho enfatizado isso não só nos meus processos de criação e de pesquisa, né, e de docência,
mas também tenho enfatizado isso em vários âmbitos, em que esse resgate autobiográfico, ele é determinante para a nossa formação profissional e pessoal, né? Então, as nossas histórias pessoais, elas nunca são só nossas, elas podem virar histórias que transbordam para os outros, e esse transbordamento é que cria conhecimentos significativos, né? Então, muitas histórias, quando elas acabam vindo à tona, elas acabam encontrando outras narrações, né? Elas são ressignificadas e isso contribui significativamente para a nossa formação, não só como profissionais, pesquisadores, mas a nossa formação pessoal. E falando especificamente do processo de formação de pesquisadores, né, e professores, a gente nunca está situado fora do biográfico, né? A gente nunca está situado, não há uma suposta, ou quer dizer, há uma suposta neutralidade que muitas vezes repercute numa ilusão, porque a gente está sempre carregado, né, por aquele contexto da investigação. E no teu caso, o que eu acho muito interessante de destacar é que tu sempre trouxeste as tuas referências autobiográficas, né, os teus relatos autobiográficos como fonte primária da tua investigação, né? E hoje tu ainda acrescentou a questão da matrilinearidade, né? Trazendo, inclusive, as imagens da tua sogra, da tua mãe, da tua tia, e o quanto isso tem relação com a Edivânia pesquisadora, mas a Edivânia também profissional, né? Com as suas subjetividades. Então, eu estou destacando isso porque é algo que eu considero um ponto forte, um potencial para todo tipo de investigação que se possa fazer nesse nosso campo das artes, não só das artes visuais, né, mas é aqui que a gente está atuando, né, nesse campo de formação de professores e de pesquisadores em artes visuais, e em outras áreas também relacionadas. Então, por isso, destaco e te parabenizo, né, por esse investimento, porque eu também reconheço que não é fácil fazer isso. Muitas vezes, quem traz esses relatos autobiográficos, dependendo por onde circulam ou por onde querem circular no âmbito acadêmico, acabam sendo rechaçados, ou tem alguns tipos de entraves bastante significativos, né? Então, isso é bem interessante quando a gente vê essas pesquisas que surgem e destacam essas referências autobiográficas, né? Porque isso, para mim, determina o desenvolvimento de uma pesquisa. Mas tem alguém aqui, vamos ver quem é que está querendo falar. É a Isabel. Diga aí, Isabel. Bom dia. Isabel. Pergunta para mim. Se houve impedimento. Eita, Isabel. A gente está com dificuldade para te escutar. Bom dia. Estão ouvindo agora? Agora ficou melhor. Agora sim. Eu gostaria de... Primeiro, eu quero parabenizar a Edivânia pelo trabalho maravilhoso. E obrigada. Eu queria saber o impedimento à igreja local de pesquisa dela. Se houve alguma reação negativa diante da igreja. Isabel, entendeu? Não, meu bem, eu não consegui entender a tua pergunta, porque ficou dando um retorno. Foi, eu também não entendi. Porque o celular da minha irmã está batendo. Queria saber se houve alguma reação diante da pesquisa dela. Se houve uma reação da igreja em relação à tua pesquisa, é isso? Isso. Ah, da igreja, então. Edivânia, teve alguma relação, assim, direta ou não? Não. Alguma reação por parte deles? Não, porque eu cheguei a realizar pesquisa nos espaços da igreja também, fui recebida pelo pessoal lá do espaço, mas em nenhum momento eles tiveram alguma reação, assim, negativa em relação à minha pesquisa, não. Não, pelo menos até esse momento que eu saiba, não teve nenhuma reação, não. Ok, obrigada. Eu que agradeço, meu bem. Tomara que tenha uma reação, sim, né? Mas positiva. Positivo. Maria, pode abrir aí o microfone e diga.
Oi, sou eu? Uhum. Oi, Maria. Olá, tudo bem? Primeiro, né, como já foi dito por vários e eu endosso aqui a fala, é um trabalho único, maravilhoso e desvelador, eu diria, né, para nossa própria história, eu digo assim, em relação ao Nordeste. Por quê? Você foi falando e eu me lembrando, porque meu pai, que já é falecido faz 13 anos, mas meu pai passou muito tempo indo para o Juazeiro. Né? Ele foi para o Juazeiro 23 anos seguidos. Todo ano ele ia, todo ano ele ia. Né? E a gente começou a ir para o Juazeiro criança. Nem sempre a gente podia ir, né? Pelas questões econômicas. Mas eu, que era sempre a mais pimenta da casa, eu sempre ia. Poucas vezes eu não fui. Então, eu me lembro muito de ir para ali, para a estátua do Padre Cícero, e nunca, nunca, em momento nenhum, eu ouvi falar, nem na fase criança, nem adolescente, eu ouvi falar sobre a Beata. Eu ouvi falar sobre quem era essa pessoa que viveu esse milagre, que viveu esse processo, entende? E assim, Uhum. à medida que você não escuta, até tem uma fala que diz assim, quando você não é visto, você não é lembrado. Então, à medida que você não escuta falar, você realmente não sabe, muitas vezes, como era o meu caso, não sabia que existia, não se atém à história, a procurar, a pesquisar, porque também a gente não tem muito esse estímulo, a verdade é essa, dentro da vida de estudante, eu diria assim. Então, assim, o fato de que você foi colocando, foi. Menina, eu fiquei assim, digo, gente, eu tantos anos indo para lá para olhar a imagem do Padre Cícero e ver aquela mar de gente, que é bastante gente, né, venerando, caminhando. E eu fiquei refletindo também outra coisa interessante, né, quando você fala, porque justamente era uma beata, era uma mulher, e aí, assim, a igreja, ela é patriarcal, ela vai sempre tender para figura masculina, para o homem, para o santo, né? De um tempo para cá é que realmente as santas mulheres foram aparecendo, as beatas foram aparecendo, porque foi se reconhecendo a força e a verdadeira, dizia assim, o verdadeiro impulso, né, da própria vida de igreja, da própria vida missionária, né? E eu falo isso porque eu participo da igreja ativamente, e eu sei que a força motriz mesmo são as mulheres, tanto a vida missionária como a vida catequética, a vida pastoral. Claro, é tanto que já surgiu um movimento na igreja chamado Terço dos Homens para ver se desperta mais homens para as igrejas, porque não tem, né? Exceto o coro que compõe a liturgia entre coroinha e padre, que até agora já se admite coroinhas meninas, né? Mas não tem. Então, assim, é um cenário que realmente ainda, século XXI, ainda, ainda existe uma restrição. A gente tem que admitir. Você falando isso, eu me lembrei muito também da história do Rio Grande do Norte, né? Que quando começa a própria catequese na localidade e tudo, existiam as irmãs vigárias. Olha só, eram irmãs que vinham, que elas eram religiosas, e elas foram para lá, para junto com os padres, fazer uma evangelização, mas que também elas não são enaltecidas. Só se você tá lá e já começa a estudar a história da igreja que você sabe, mas elas não são. Até porque lá também tem a grande história dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, que abarcam toda a região, né? Então, assim, é muito interessante isso. Eu achei divino. Você está mais do que de parabéns, né? Eu já tinha visto outra vez, mas rever é sempre importante e redimensionar aquilo que está sendo apresentado, né? Trazer para a gente também para desvelar outras coisas em nós. Isso é muito importante. Parabéns, viu? É lindo, é Eu que maravilhoso o seu trabalho. agradeço, meu bem. Eu que agradeço a sua contribuição. Eu vou fazer. Maria falou da questão do Rio Grande do Norte, e eu lembrei também das outras beatas do Juazeiro, porque no Juazeiro existia uma legião de beatas que cuidavam de várias. Cuidavam principalmente de um orfanato que tinha na cidade, um orfanato para meninas, educavam essas meninas tanto para a vida religiosa quanto para a vida profissional, para que elas fossem independentes, principalmente. Só que pouco se fala também sobre essas mulheres. A mais conhecida delas é a Beata Mocinha, mas as outras também estão ali. Ninguém sabe muito da história delas, ninguém sabe como foi que essas mulheres viveram, e outros detalhes.
Isso mesmo, Edivânia. Inclusive, a fala da Maria Emília Sardelli, aqui ao lado, está totalmente relacionado com isso. Ela diz o seguinte: precisamos de mais pesquisas como as de Edivânia, para contar as histórias de tantas Marias de hoje, sem esquecer as de ontem, como a Maria Filipa de Oliveira, uma marisqueira da ilha de Itaparica, que lutou pela independência da Bahia, tanto quanto Maria Quitéria, também na Bahia. Também Antônia Alves Feitosa, outra mulher cearense que lutou na Guerra do Paraguai. E a Polônia Maia disse o seguinte: que bom conhecer as tradições culturais que temos. O nosso país é rico em diversidade, mas parabéns, Cícera, por ter impregnado a essência de ser brasileira e nordestina. O uso do termo Juazeiro com S, né, nos remete à reflexão sobre qual é o nosso lugar. Nem sempre buscamos saber a origem da localidade a qual estamos inseridos, nossa história, a história do nosso povo, etc. Então, Edivânia, eu acho que a gente já pode começar a ir encerrando esse nosso encontro, né, até pelo horário, que já se estendeu bastante. E aí, para esse encerramento, com certeza quero agradecer a presença de vocês e agradecer a oportunidade de mais conhecimentos aqui com a Edivânia. Tá bom? Edivânia, quer falar algumas palavras finais aí para a gente encerrar a nossa gravação? Sim, sim. Quero agradecer a presença de todos vocês, de todas e de todos, nesse momento muito lindo, muito especial para mim. E agradecer principalmente a presença de minha mãe aqui novamente, de minha irmã também que esteve aqui, minha irmã também, que é uma das mulheres da minha vida, assim como minha mãe. E dizer que fazer pesquisa e não estar dentro da pesquisa, não conseguir se mergulhar naquela pesquisa, é como se você passasse por ela, pelo menos ao meu ver. Quando você faz uma pesquisa e não consegue mergulhar naquela pesquisa, é como se você passasse por ela e acabou. É como se ela não deixasse nenhuma marca na sua vida. E eu sei que essa pesquisa, ela deixou marcas na minha vida, ela está deixando, e é por isso que eu sempre destaco essa parte familiar, essa parte biográfica, porque realmente foi um mergulho na minha vida, na vida da minha família. Foi uma provocação que veio a partir da história de minha avó, que era muito devota, era muito religiosa e sempre participava das festas de Romaria. Então, pode-se dizer que é uma homenagem a ela também, essa pesquisa, já que ela não está mais aqui conosco, não está mais presente conosco, essa é a minha forma de homenageá-la também. Homenageá-la e homenagear as outras mulheres da minha vida. As outras pessoas que passaram pela minha vida e que sempre contribuíram, que sempre estão comigo. Mesmo longe fisicamente, mas sempre perto de coração e de pensamento. Ok. Muito obrigada, Edivânia. Pessoal, muito obrigada. Então, vou encerrar o nosso encontro de hoje. Não esqueçam de assinar lá o canal do grupo, porque em poucos dias esse vídeo vai estar lá também disponível. Não é isso? Maria, tu quer falar alguma... Maria Emília, quer falar alguma coisa? Como líder aí do grupo? Não, somente agradecer, né, mais uma vez, né, a oportunidade também de ter trabalhado com a Edivânia, ter aprendido muito com ela ao longo desse processo de pesquisa. Não só interfere na vida da Edivânia, mas também interfere na nossa vida enquanto orientadoras. É sempre uma oportunidade a mais para nós pensarmos sobre nossas referências, né? O quanto nós também temos esse papel de invisibilizar nossas colegas, nossas ancestrais, e também esse papel de mudar essa cenografia, né? Mudar essas luzes, tirar o foco de determinadas pessoas e passar para outras, né? Porque a invisibilidade é exatamente isso. As pessoas sempre estiveram no cenário,
mas o excesso de luzes sobre determinadas personagens acaba invisibilizando as outras, né? Então, uma vez mais, parabéns, Edivânia, pelo seu trabalho, né? Grata, Luciana, pela mediação e todas as pessoas que estão aqui enredadas conosco aqui no grupo de pesquisa. É isso que a gente quer, um conhecimento que faça bem para nós, bem para as nossas vidas, para melhorar o nosso viver. Eu que agradeço, Emílio, você é maravilhosa. Então tá, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Mais uma vez, obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Tchau, Edivânia. Foi ótimo. Obrigadão. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau a todos, Adivânia. Tchau, mãe Bessa. Muito, muito. Deus abençoe. Mamãe, te amo muito, muito, muito. Beijo.